Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos a trabalhar em casa. Neste Washington Fora de Hora desta quarta-feira, dia 12 de agosto, iremos ter como destaque a triste notícia da morte de mais um músico angolano, Carlos Buriti. A África lusófona chora por esta morte. Carlos Buriti, um dos grandes músicos de Angola. Teremos também as reações de músicos em Angola sobre esta morte. Na política internacional, iremos falar aqui dos Estados Unidos, da indicação ontem de Kamala Harris para concorrer ao lado do antigo vice-presidente Joe Biden como sua proposta para a vice-presidência. As eleições serão a 3 de novembro aqui nos Estados Unidos e Joe Biden vai disputar a Casa Branca com o incumbente Donald Trump. Ainda em relação a notícias, vamos abrir com uma notícia de Moçambique. Na província de Cabo Delgado aconteceu mais um triste episódio. Uma localidade foi ocupada e desta feita é a localidade da Mocímboa da Praia. Mocímboa da Praia, que não é a primeira vez que é ocupado por um grupo de insurgentes que tem feito ataques nesta província. Segundo uma notícia que temos do nosso correspondente, que já também está disponível na nossa página da internet, uma recente ofensiva de um grupo de insurgentes culminou com a captura e ocupação do importante e estratégico porto da Mocímboa da Praia, isto, tal como dizia, na província moçambicana de Cabo Delgado, desde ontem à noite de terça-feira, disseram à Voz da América várias fontes locais. Os insurgentes passaram a controlar a infraestrutura após quase 5 dias de confrontos que iniciaram a 5 de agosto entre eles e a Força da Marinha, conhecida por fuzileiros navais, que defendia o porto até então, mas os militares ficaram sem munições. O grupo Estado Islâmico voltou a reivindicar, a divulgar nos seus canais de comunicação imagens de elementos das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique mortos, bem como armas e munições capturadas em 2 barracas de Mocímboa da Praia, supostamente pela filial moçambicana. Uma fonte militar disse à Voz da América que o grupo privado militar sul-africano Dyke Advisory, que fornece apoio aéreo ao governo no combate aos insurgentes, tentou entrar no teatro das operações, mas o seu impacto ficou reduzido devido ao tempo de 15 minutos que levaram para reabastecer os helicópteros na cidade de Pemba, a cidade de Pemba, que é a capital da província de Cabo Delgado, uma província que, tal como estamos já a reportar, tem sido
o diretor do Banco Mundial, que havia garantias de que naquela província a exploração de gás haveria de continuar. Infelizmente, esta situação a continuar naquela região. Na nossa página da internet temos mais informação sobre Cabo Delgado, temos uma reportagem, por exemplo, que veio de Nampula. A nossa correspondente Dina Soaler entrevistou algumas pessoas que estão deslocadas na província de Nampula, fugidas de alguns distritos da província de Cabo Delgado, e desta feita ela conversou com pessoas que são do distrito de Macomia. Uma idosa disse, e fez o título da notícia, que estar viva é um milagre. Uma notícia que está disponível na nossa página da internet, que é o www.voaportuguês. Continuamos aqui no nosso Washington Fora de Horas, a partir de casa, mas trazendo a informação para todos aqueles nossos amigos que seguem este Washington Fora de Horas. Vamos continuar e vamos agora falar de Angola. Vamos a Angola, vamos falar de Carlos Buriti, grande músico que infelizmente nos deixou, mas fica a sua obra. Vamos ao que diz a notícia. O Semba chora hoje a morte de Carlos Buriti, o pai de músicas como Malalanza, Tia Joaquina, Tona Kashi, Manazinha e Mokanjiami. Agência de Notícias de Angola, Angope, citando o seu agente, Malo Jaime, escreve que o cantor angolano deu entrada em estado grave na clínica Girassol, na madrugada deste dia 12 de agosto, portanto, hoje. Carlos Buriti perde a vida aos 67 anos de idade. De seu nome, Carlos Fernandes Buriti Gaspar, ele iniciou a carreira musical em 1968 e gravou com vários músicos de Angola, e em 1974, de facto, começou a fazer as suas gravações com os títulos Ishilami e Recado. Nascido em Luanda em novembro de 1952, Carlos Buriti integrou em 1968 a formação pop rock 5+1 com Catarino Barber e José Agostinho, o último do duo Missosso com Felipe Mukenga. Carlos Buriti partilhou o palco com outras vozes icónicas do tempo da independência de Angola, como David José e Arthur Nunes. Nós continuamos a falar de Carlos Buriti, mas também pedimos o seu comentário exatamente mais
comentários sobre a morte deste grande músico de Angola, Carlos Buriti, na semana que Angola perdeu outro nome, Valdemar Bastos. Continuamos neste Washington Fora de Horas, antes mesmo de continuar com mais notícias. Daqui a pouco vamos falar aqui dos Estados Unidos e também mais notícias de Angola. Antes, dizia de continuar, vamos ver aqui as mensagens que nos chegam de Sandra Helena, diz que acompanha a partir de Cambridge, aqui nos Estados Unidos. Francisco Bacai Manenberg diz bom dia. A propósito de Manenberg, é uma música interessante que é do Dollar Brand, que é Manenberg. Será que é por isso que o Francisco Bacai tem este nome? Vamos ver, ele vai responder. O Amado Saranga diz boa tarde, a partir de Moçambique, acompanha este Washington Fora de Horas. Também temos a Amélia Gouveia Veloso, será que é a partir da Espanha? Vamos ver. Vamos continuar com mais notícias neste Washington Fora de Horas e continuamos a falar de Angola. O Presidente da República, João Lourenço, solicitou à Assembleia Nacional a reapreciação de artigos específicos do Código do Processo Penal relacionados com os crimes cometidos no exercício de funções públicas. Uma nota da Presidência refere que o chefe de Estado que recebeu há dias a lei do novo diploma para a promulgação fez chegar ao Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Santos, uma carta a partilhar reflexões e preocupações sobre a lei, solicitando a reapreciação de algumas das disposições. As questões levantadas pelo chefe do Executivo estão relacionadas com valores da probidade no exercício das funções públicas e do compromisso nacional com a prevenção e o combate à corrupção. João Lourenço considerou que a perspectiva apresentada pelo novo Código do Processo Penal, e citamos, pode não estar alinhada com a visão atual e transmitir uma mensagem equívoca quanto aos crimes cometidos no exercício de funções públicas. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Luanda, teremos mais detalhes sobre esta notícia. 18 horas de Luanda, 19 horas de Moçambique, 17 horas de São Tomé e Guiné-Bissau e 4 horas da tarde em Cabo Verde. O Tribunal de Luanda vai apresentar na sexta-feira o acórdão do caso de 500 milhões de dólares, que tem como arguidos o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, e António Bula Manuel, administrador deste banco, acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação e branqueamento de capitais, para os quais o Ministério Público pediu penas não inferiores a 10 anos de prisão. Antes deverão ser dadas as respostas aos mais de 100 quesitos apresentados na última sessão de julgamento relativo a uma transferência ilícita de 500 milhões de dólares, o equivalente a 426 milhões de euros, que se realizou a 9 de julho. O julgamento, que teve início em dezembro de 2019, tem como arguidos, tal como disse, o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, e António Manuel Bula, administrador deste banco, ambos acusados dos crimes de peculato, burla por defraudação e branqueamento de capitais, para os quais o Ministério Público pediu penas não inferiores a 10 anos. De Angola para Guiné-Bissau. O primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian anunciou hoje que o governo terá mão dura contra quem quer que esteja implicado na criminalidade e prometeu tolerância zero ao tráfico de droga no país. O chefe do governo falava à saída da primeira reunião do Conselho Nacional de Segurança, que, entre outros assuntos, analisou e aprovou os estatutos do órgão, as medidas de combate ao tráfico de drogas e à corrupção e a questão da segurança interna. Foi criada uma comissão para preparar até setembro um documento abrangente de combate ao fenómeno e reconheceu, e citamos, que o país não está preparado e é de conhecimento de todos que temos um documento que foi mencionado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, cuja estratégia e aspectos operacionais e orçamentais precisam ser detalhados. Fim da citação. Nuno Gomes Nabian fez referência à última apreensão em Lisboa de 5 kg de droga num voo proveniente da Guiné-Bissau. O ministro da Justiça, também da Guiné-Bissau, deu início à campanha Sem Nome, que visa aumentar o registro de crianças à nascença até o ano 2030.
Esta iniciativa, dedicada ao tema Continente pode emergir da pandemia como um lugar onde o registro de nascimento universal será uma realidade para cada criança, visa acelerar o esforço para uma rápida implementação dos compromissos assumidos pelos Estados-membros da União Africana para o registro universal de crianças à nascença até 2030, para dar mais dignidade às mesmas e torná-las visíveis à luz dos sistemas sociais do país, salienta o Ministério da Justiça num comunicado conjunto com Unicef e União Africana. Na Guiné-Bissau, os últimos 3 anos, mais de 60 mil crianças do país foram registradas à nascença com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o Unicef. Em São Tomé e Príncipe, o Tribunal de Primeira Instância decretou ontem a prisão preventiva dos 3 motoristas envolvidos na rede de contrabando de mercadorias no alto mar, desmantelada por pescadores na vila costeira de Micoló, norte da ilha de São Tomé. O juiz de instrução criminal exigiu ainda uma caução de 400 mil dobras, cerca de 20 mil dólares, e a uma firma comercial cujo nome não foi revelado, alegadamente por envolvimento na operação de contrabando. Segundo fontes judiciais, os arguidos são acusados de crimes de contrabando, associação criminosa e tráfico de estupefacientes. A Voz da América apurou também, junto de fontes policiais, que nas centenas de caixas apreendidas, apenas o desembarque na Praia Governador, foram encontrados medicamentos contrafeitos, tabaco contrafeito e pesticidas com substâncias estupefacientes. Aliás, ontem levou algum tempo até que as autoridades informassem à imprensa de que se tratava de facto, e também na notícia que publicamos ontem há uma indicação que os donos das viaturas tentaram subornar a população com um valor equivalente a 5 mil dólares, mas a população fincou o pé e recusou-se e preferiu entregar o caso à polícia. Aqui nos Estados Unidos, vamos continuar as notícias dos Estados Unidos, mas sem antes vermos quem está conosco a nível da interação. Maria Gouveia Veloso está na Espanha, já havia falado com ela. José Luís Vera diz: bom dia, excelente recepção. É bom saber disso, excelente recepção a todos os ouvintes também, deseja aos outros boa. Eudino Lu, infelizmente 2020 está sendo devastador. Deus proteja todas as famílias e a humanidade em geral. Obrigado, Eudino, em nome da audiência. Um forte abraço. Ofélio João, a mandar um descanso em paz ao músico angolano Carlos Buriti, Tito Vasco, também presente. Vamos voltar à notícia aqui dos Estados Unidos, onde ontem o vice-presidente Joe Biden indicou Kamala Harris para concorrer com ele para o cargo de vice-presidente. As eleições americanas serão no próximo dia 3 de novembro. Kamala Harris vai, portanto, concorrer ao lado de Joe Biden.
a 3 de novembro. Em política é assim mesmo, contam as cores partidárias. Falando de política e falando das eleições americanas, temos aqui um vídeo que mostra como é que está a corrida, faltando cerca de 90 dias, pouco mais de 86 dias, de facto, para essa corrida presidencial. Há toda uma indicação que diz que Joe Biden continua à frente em termos daquilo que é Como descobrimos em 2016, as pesquisas podem estar incorretas. Então perguntámos a 2 especialistas que têm um bom histórico em prever o resultado de uma corrida presidencial. Sou Alan J. Lichtman, professor de História na American University. Eu previ com sucesso os resultados de todas as 9 eleições desde 1984. Sou Helmut Norport, professor de Ciências Políticas na Stony Brook University. Um modelo que desenvolvi e obteve 25 das 27 eleições desde 1912. Ok? Então e a metodologia? Lichtman usa 13 chaves, perguntas verdadeiras ou falsas sobre questões como economia, política externa, unidade partidária e o carisma de um candidato. Uma resposta verdadeira ganha um ponto para o titular, enquanto uma resposta falsa ganha um ponto para o opositor. E se 6 ou mais chaves forem contra o partido na Casa Branca, são os previstos derrotados. O modelo primário de Norton usa estatísticas da eleição presidencial desde 1912 como uma métrica principal. Qual candidato venceu as primeiras primárias presidenciais ou eleições estaduais para escolher o candidato presidencial de um partido à eleição de novembro? Tenho outro fator, a que chamo um género de movimento do pêndulo, que pode seguir trajetórias durante quase 200 anos. Donald Trump tem 91% de chance de vencer a eleição. Em 2020, a minha previsão é que Donald Trump vai perder. Ok, e qual o verdicto? Lichtman mudou a sua previsão após a pandemia e a agitação social. No final de 2019, ele dava a eleição para Trump, mas Em apenas alguns meses, Donald Trump e os republicanos passaram do que parecia ser uma vitória certa, com apenas 4 chaves contra eles, para uma derrota prevista com 7 chaves, uma a mais do que o necessário para prever a sua derrota. para Norfolk, um independente restado, nem pandemia nem protestos têm influência no seu verdicto. A previsão que faço é incondicional e final. Está escrito em pedra. Não pode dobrar, mas pode quebrar no final. Há uma chance de 9% de que sairia errado, mas é uma chance que assumo. Embora os 2 académicos digam que as suas previsões são definitivas, Lichtman, um democrata, diz que há 2 coisas fora do seu controle do modelo: interferência nas eleições e supressão de eleitores. A base republicana é composta por idosos brancos como eu. Esta é a parte que mais diminui em termos de eleitorado. O Partido Republicano não pode fabricar novos idosos brancos, mas o que ele pode tentar fazer é suprimir o voto da crescente base democrata de minorias e jovens. Isso preocupa-me. Nem Lichtman nem Norfolk olham as sondagens para as suas projeções. Estamos a viver numa era de cultura cancelada, política acordada, etc. Talvez algumas pessoas estejam relutantes a admitir, até mesmo para um pesquisador, que apoiam Donald Trump porque não parece bom, não fica bem em muitas pessoas. Quem quer que ganhe, não nos esqueçamos que o ouvimos em primeiro de um destes 2 analistas. E nós continuamos aqui no nosso Washington Fora de Horas. Vamos falar com algumas das pessoas que acompanham este Washington Fora de Horas. Vejo aqui a Ana Guedes a dizer tarde, mas chegou. Quem chega tarde tem multa, Ana. Incorrigível Domingos Rabi acompanha a partir de Angola. Mamadi Iqbal Daoud, como sempre, de Quilimane. Calembela Albertino Ocul. E também o Pedro Bento, Leoton Mabiala. Eudeno Lu diz que a transmissão ficou interrompida. Acho que foi naqueles segundos para começar a tocar o vídeo que passamos e vejo a Maria Salete em conversa com o nosso amigo Kapala Ndanda. Vamos continuar com mais notícias e nas notícias vamos destacar, por exemplo,
no continente africano. Pelo menos 127 pessoas foram mortas nos últimos dias em confrontos entre soldados e jovens de uma comunidade local no norte do Sudão do Sul, que se recusaram a aceitar uma operação de desarmamento. O porta-voz do exército, Lul Ruang Kong, revelou hoje que 82 civis e 45 soldados foram mortos nos confrontos que começaram sábado no Arab State, o estado natal do presidente Salva Kiir. O porta-voz do exército disse ainda que a situação está a voltar à normalidade e que as forças governamentais se retiraram do local de confrontos. No Mali, horas depois da Comunidade de Estados da África Ocidental ter pedido o fim das manifestações e regresso às negociações, milhares de pessoas saíram às ruas da capital Bamako na noite de ontem, com mais apelos para que o presidente Ibrahim Boubacar Keïta renuncie. A Namíbia rejeitou a oferta da Alemanha sobre as reparações pelo genocídio dos grupos étnicos Herero e Nama pelas tropas coloniais alemãs, embora Windhoek se mostre otimista quanto à possibilidade de acordo. Continuamos determinados a completar esta missão-chave, disse o presidente da Namíbia, Hage Geingob, no final de uma reunião com o enviado social para as negociações com a Alemanha. No que diz respeito à compensação, a Namíbia está a fazer progressos na identificação e orçamentação de vários projetos que o país necessita em áreas como abastecimento de água, eletrificação rural, estradas, habitação, educação ou desenvolvimento agrícola, entre outras. Estima-se que os soldados do imperador Guilherme II tenham exterminado 65 mil hereros de uma população de 80 mil e pelo menos 10 mil dos 20 mil Nama. Na Índia, 2 pessoas perderam a vida durante os distúrbios entre a polícia e milhares de pessoas em Bangalore, que começaram após uma publicação considerada ofensiva sobre o profeta Maomé numa rede social, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira. Tal como havia prometido, já temos reações de músicos angolanos sobre a morte do grande homem Carlos Buriti. E já caminhamos mesmo para o final. Vamos dizer que na sexta-feira, tal como sempre acontece, teremos o Angola Fala Só. E o Angola Fala Só desta semana tem como convidado
o Revu Hitler Samusuku. O tema é o impacto da criação da hashtag 2022 vai gostar. O programa será gravado, mas a sua participação é essencial. Envie as suas perguntas agora. Estamos juntos. Envie a sua pergunta para o WhatsApp da Voz da América, que é o +1 908 652 4584. E vou repetir. +1 908 652 4584. Angola Fala Só, o programa que debate a atualidade política, cultural de Angola, política, social e cultural de Angola. Todos os temas que têm a ver com Angola passam no Angola Fala Só. E amigos, foi assim mais um Washington Fora de Horas com um novo cenário, a tecnologia a nos ajudar, já podemos trazer imagens, já podemos trazer o vídeo e vamos aperfeiçoando este novo normal. Trabalhamos ainda em casa. Um grande abraço do Amancio Miguel. Amanhã o Washington Fora de Horas volta e estará aqui convosco a Ana Guedes para mais notícias, mais informação sobre a África lusófona, sobre os Estados Unidos e sobre o mundo. Um grande candando, um grande carimambo do Amancio Miguel.